Primeiro, eu quero agradecer vocês por mais esse encontro, né, mais essa tarde, e dizer que nós fizemos os encontros do inglês ontem e que foram bons encontros, e estamos nesse momento aqui de conversar um pouco mais sobre as nossas crianças, sobre a equipe, e quero muito reforçar o convite para o dia 8 de novembro, que é uma sexta-feira, no período da tarde, das 2 às 4, que vamos tomar um café juntos aqui, para finalizarmos essa etapa das devolutivas, dos repasses finais, e também já apresentar para vocês toda a prévia do planejamento 2025. Então, será um dia presencial aqui na escola. Eu já mandei esse convite, né, com a data, mas eu vou reforçar mais na frente, e peço que vocês nos ajudem na divulgação com as outras mães, para nós fazermos um volume maior de pessoas aqui no dia, tá bom? Para hoje, eu não preparei um slide específico, realmente foi um pouco mais corrida essa semana, mas eu queria comentar com vocês, num primeiro momento, sobre quem é a nossa criança. Essa parte do desenvolvimento infantil é algo que eu já queria ter falado há algumas semanas, então eu queria falar um pouco sobre quem é essa criança, a faixa etária que nós atendemos e aquilo que realmente precisamos para que essa criança cresça bem, se desenvolva, não somente na escola, mas durante toda a sua vida. E as grandes questões se referem à autonomia e independência. Nós podemos dividir o desenvolvimento da criança em dois grandes momentos, do 0 aos 6 anos e depois do 6 aos 12. E esses dois grandes momentos podem ser subdivididos, do 0 aos 3 e dos 3 aos 6, e depois dos 6 aos 9, 9 aos 12. No início da primeira fase, do 0 aos 6 anos, e especificamente do 0 aos 3, é quando a criança ela passa por um grande crescimento biológico mesmo, fisiológico. Então, um bebezinho recém-nascido e um bebê de 1 ano, eles já são muito diferentes. Um bebezinho de 1 ano e uma criança já de 3 também tem um crescimento muito visível. É quando você olha, nossa, como essa criança está grande, como cresceu, como amadureceu, a fisionomia já muda. E nessa idade é quando o cérebro está realmente absorvendo tudo que acontece ao seu redor. Estima-se que tudo que a criança aprende do 0 aos 3 anos é maior, em termos quantitativos, do que tudo que ela vai aprender o resto da vida. Ela aprende tudo. Ela aprende o controle do seu corpo, aprende a comer, aprende a beber, aprende a andar, aprende a olhar, aprende a segurar. Então, isso só para falar de habilidades mais corporais. Toda a aquisição da linguagem é realmente esses 3 primeiros anos. Tanto que uma criança com 2 anos, 2 anos e meio, se ela não está falando, já consideramos atraso de fala. Então, a capacidade de absorção de uma nova língua é algo fenomenal e é algo inerente do ser humano. Então, essa etapa realmente tem um potencial de absorção como nenhuma outra fase da nossa vida. O nosso papel de adulto é garantir que esse ambiente no qual a criança está seja o mais adequado a esse desenvolvimento. Por isso que nós falamos muito assim, crianças que nascem em ambientes hostis, ambientes de violência, de agressividade, os impactos são para o resto da vida. E, da mesma forma, um ambiente saudável, um ambiente que estimula a independência, depois a autonomia, a confiança, a autoconfiança, terão impacto na formação da personalidade, na formação do caráter e de quem essa criança será para o resto da vida, tá? Depois dos 3 aos 6 anos, a mente ainda está numa fase de altíssima absorção, porém, ela não é tão intensa quanto do 0 aos 3 anos. A criança continua absorvendo, só que a linguagem já está formada, aí agora é um passo de aprimoramento da linguagem, não mais a aquisição da linguagem.
tá? Que a aquisição é muito mais intensa do que esse aprimoramento contínuo. É uma fase em que a criança já alcançou altos níveis de independência física. Então, ela já come sozinha, já bebe sozinha, muitas já vão ao banheiro sozinha ou com uma ajuda bem menor, já caminham, já andam, já correm, já escalam, já dão opiniões, já falam o que querem. Só que ainda é uma fase de muita consolidação da personalidade, ali dos 3 aos 6 anos. Então, é a hora que a criança começa a fase dos porquês. Por que isso? Por que aquilo? E é a hora que ela começa a fazer os testes, principalmente da parte moral. E aí é a hora que nós mais damos o não. Isso não é certo, isso não é errado. Porque ela está testando, ela está entendendo como o mundo funciona. Então, do 0 aos 6 anos, se pudermos resumir, a criança está entendendo que ela é um ser único, que ela não é mais a extensão do corpo da mãe, que é assim que a criança, o bebê se vê, como se ele ainda fosse pertencente à mãe. E depois, ele está entendendo como esse mundo funciona e como ele funciona nesse mundo. O trabalho da família e da escola, nessa fase que nós chamamos de educação infantil, é promover um ambiente extremamente saudável, no qual mostremos para essa criança como o mundo funciona e como ela funciona nesse mundo. E aí ela já tem uma sede de saber, de ver as coisas. Quer saber dos bichos, dos animais. É quando ali por volta dos 4 anos que se interessa pelos dinossauros, pelos animais específicos. Tem criança que gosta muito de aves, aí quer saber tudo sobre as aves. Criança, eles amam os dinossauros, aí sabe tudo sobre os dinossauros. Ali com 4, 5 anos, muitos elegem um super-herói, uma princesa, e querem saber tudo sobre esse filme. É aquela fase, escolhe um filme e assiste 200 vezes. Por quê? Aquilo está fazendo sentido. Só que ainda assim, um mundo muito próximo. A criança ainda não tem uma capacidade de abstração muito grande. Então, ela está entendendo como o mundo funciona, mas ali no seu mundo imediato, né, da sua família, da sua escola, dos seus parentes, mas nada muito longe. Ela ainda não consegue fazer as, as, a abstração temporal, por exemplo, o que é o amanhã, o que é o futuro, o próximo mês, o ontem, o passado, isso ainda não faz parte desse universo da criança ali até os 5 anos. Com 5, 6 anos é que isso começa a fazer mais sentido para ela, que ela começa a entender a questão temporal. E também, nessa primeira fase da vida, principalmente do 0 até ali 4 anos, são as memórias que nós não temos. Porque toda a parte do nosso cérebro que grava as memórias, né, as nossas lembranças, ele ainda está sendo desenvolvido. Então, nós não temos lembranças, né, de quando nós éramos bebês. Temos, não são lembranças que nós realmente retemos. Nós vamos lembrar da nossa vida, da nossa infância, por volta ali dos 4,5, 5 anos, que são as primeiras memórias que ficam registradas na cabecinha da criança. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse começo de vida. O começo da vida diz muito sobre quem nós seremos. Então, o papel da escola na educação infantil é, acima de tudo, garantir um começo de vida, um apoio a esse começo de vida. Porque a criança vem, fica um tempo na escola, algumas ficam um tempo estendido. Então, toda prática pedagógica precisa vir, acima de tudo, entendendo que essa criança está nesse estágio da vida e que, acima de tudo, precisa ser um ambiente no qual ela vai entender como esse mundo funciona e como ela funciona, mas de maneira saudável. Por exemplo, quando a criancinha vem, ela ainda não tem muito essa questão social. É cada criança, elas estão juntas naquele ambiente, mas é cada uma brincando ali com o seu material, fazendo a sua própria atividade, elas ainda não se veem como grupo. Ainda não existe essa percepção de que nós somos um pequeno grupo, uma sala. E isso, a partir de 3 anos, começa a existir. É muito comum, por exemplo, infantil 2, infantil 3 ali, eles estão brincando, cada um com seu brinquedo, cada um na sua areia, na sua terra, mas é cada um ali no seu mundinho, e tá tudo bem. Aí, quando começa, aí, por exemplo, se um passa, tropeça, pega, invadiu o meu mundinho.
E aí existe uma reação que ainda é física, porque a criança não consegue verbalizar ou passar. Então, é esperado, nesse começo, 2, 3 anos, que as crianças façam isso, empurra, leva tudo à boca ainda, o bebê, ou grita, ou chora, porque é quando a criança está entendendo, e ela está nesse processo de entender como ela se regula. E aí é onde entra a nossa fala, de que vai ficar tudo bem, mas não adianta ser muito do falatório. Não faz muito sentido, é a hora de dar muito abraço, muito carinho, precisa realmente desse conforto físico e emocional e social. E então, por que eu estou contando tudo isso? Porque a prática pedagógica da escola, ela precisa responder a essa necessidade da criança, a essa necessidade do desenvolvimento. E assim, durante toda a vida. Então, quero dizer para vocês que na educação infantil, o meu trabalho junto às coordenações e professores é cada vez mais criar ferramentas, instrumentos, estratégias, projetos que venham a responder essas necessidades das crianças. E como que o professor vai saber escolher bem um projeto? Ele tem que entender de desenvolvimento infantil, ele tem que entender o que é previsto para cada idade que ele está, porque também não é só a idade, nós chamamos de estágios de desenvolvimento, e aí a idade é bem aproximada, nós não podemos ser muito rígidos na questão de idade, meses, mas tem essa idade aproximada. E existem esses marcos do desenvolvimento. Por quê? Se uma criança com 2 anos e meio ainda não fala nada, sinal de alerta. Uma criança com 3 anos e meio, 4 anos, que começa a gaguejar, que ainda troca demais os fonemas, sinal de alerta, precisamos fazer uma intervenção. Uma criança que com 1 ano e meio ainda não anda, não corre, não escala, sinal de alerta. Então, entendendo esses marcos, podemos criar estratégias na escola para fomentar, tirar as dúvidas e também levar para as famílias aquilo que nós estamos observando, para que juntos procuremos as ajudas necessárias. Tá? E tá tudo bem, por exemplo, é super comum na fase ali de 4 anos a 4 anos e meio ter um apoio de um fonoaudiólogo, para que as crianças aprendam realmente a toda a articulação dos fonemas, porque tem fonemas da língua portuguesa que são muito difíceis, principalmente o r. E aí, até 4 anos, 4 e meio, não fazer esse r é super normal, mas vai dar 5 anos, que vai para o infantil 5, que nós já começamos o trabalho de consciência fonológica, que é a parte de preparação da escrita, sinal de alerta. Se a criança ainda não está fazendo esses sons, precisamos de uma intervenção fonoaudiológica, que às vezes dura super rápido, 3 a 6 meses, a criança aprendeu, dominou os fonemas, e isso vai ter um impacto muito positivo na alfabetização, tá? Agora vamos avançar um pouco. A criança maiorzinha, ali, 3, 4, 5, 6 anos, ela já tem todo esse universo adquirido. E ela precisa agora ganhar mais confiança. E como que nós damos confiança para a criança? Permitindo que ela faça escolhas, não fazendo as coisas por ela. Voltando lá no bebê, todo mundo aqui lembra que eles queriam comer sozinho, pegar na colher sozinho. Quantas vezes a gente fala, olha lá, já acha que a gente grande quer fazer tudo sozinho. E a verdade é que ele é um ser humano totalmente completo, mas que está no início da vida, desse estágio, e tudo que ele quer é a sua independência física, a criança pequena. Ela realmente tem isso, é a busca, é o ímpeto do ser humano, do seu crescimento. Eu ser capaz de fazer as coisas sozinhos, fazer sozinho. Então, é comer, é andar, é pegar, é falar, não, deixa aqui, e depois o banheiro, assoar o nariz. Tudo isso tem um impacto muito positivo para a autonomia da criança. Então, por exemplo, desfraude muito tardio é algo que nós precisamos ficar de olho. Às vezes, como hoje é muito comum as fraldas, como chama, aquelas absorventes, a gente vai retardando o desfraude. E depois é extremamente difícil, porque a criança estabeleceu uma relação emocional com essa fralda. Então, nós precisamos, agora eu também não digo para antecipar desfraude, fazer desfraude de uma criança de 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, aí é queimar a etapa desnecessária. Mas é entender, olha, a criança está demonstrando interesse, a criança está demonstrando
essa vontade da independência da fralda, da independência do banheiro, vamos incentivar. Só que é demorado, é difícil. Desfraldar uma criança exige muito de nós adultos, exige uma paciência, uma tranquilidade, para que a criança não sinta o peso da nossa pressa, da nossa ansiedade, da nossa angústia. E aí é mais fácil o quê? Pôr uma fralda. Aí a criança está com 5 anos e ainda usa fralda noturna. Isso, para o desenvolvimento da criança, é péssimo, porque ela tem a sua independência tolhida por nós. E nós não queremos o mal da criança, nenhuma mãe faz isso pensando no mal da criança, mas a gente atrapalha o desenvolvimento da criança sem querer. Então, a mamadeira é a mesma coisa, a chupeta. Então, precisamos entender que estes instrumentos são benéficos, mas eles têm limite, e nós não podemos nem tirar antes da hora, e nem ficar retardando. Já aconteceu nessa vida escolar minha, criança de 9 anos com fralda, criança de 9 anos com mamadeira, criança de 9 anos que sequer sabe se colocar em cima de uma bicicleta. Então, isso são questões que afetam a personalidade e a autoestima da criança para o resto da vida. É o impacto que ele vai carregar para sempre. Então, o nosso papel de cuidar da infância é entender. Existe uma frase comum, é até clichê, mas que diz: a infância é o chão que nós pisamos a vida inteira, e é mesmo. Sabe, toda a psicologia, todos os estudos de desenvolvimento humano falam isso. A criança que você foi vai repercutir o adulto que você será. Claro que existem hoje muitas terapias, muito trabalho de atenção ao adulto, só que é muito mais difícil consertar do que realmente proporcionar algo que é um desenvolvimento mais saudável, já gerar um adulto mais saudável. Então, a primeira coisa que precisamos buscar é independência física da criança. Porque depois, quando ela chega maiorzinha, ela quer não mais só independência física, porque isso ela já conquistou. Ela quer autonomia, e autonomia significa ser capaz de pensar sozinho. É quando elas começam a ter as próprias opiniões. Isso começa aí na casa dos 6 anos. Na virada de chave desse desenvolvimento, que a gente vai entrar agora, dos 6 aos 12. Então, precisamos fazer isso. Eu, no meu dia a dia, promovo um ambiente em que a minha criança pode se desenvolver em termos de independência física. Depois, à medida que ela cresce, o ambiente familiar, na escola, onde quer que ela esteja, promove oportunidades para que ela pense sozinha, para que ela faça escolhas, para que ela sinta o peso das suas responsabilidades, o peso das suas escolhas. Deixa eu reformular, que ela sinta a responsabilidade das suas escolhas, e isso começa aos poucos. Vou dar um outro exemplo. Criança ama ajudar. Tarefa de rotina mesmo, doméstica, fazer as coisas em casa. Mas elas não fazem isso com o objetivo que nós fazemos, que é limpar a casa, guardar o armário, que nós, querendo adultos, queremos isso para a casa ficar arrumada, lavar a louça, porque nós temos que fazer a janta e tem que ficar limpa. A criança não, ela faz pelo processo, pela descoberta, pela satisfação que aquilo traz para ela, de ela se ver capaz. A criança diz: eu fiz um bolo com a mamãe. Eu fiz um pão de queijo com a vovó. Isso para ela tem um poder de dar uma confiança para ela, porque ela fala: eu fui capaz. Aí o que a gente faz? Toma da mão da criança e faz por ela, porque a criança, ela não vai fazer da maneira correta, perfeita, ela não está preocupada com o tempo, ela não está preocupada se o bolo vai ficar perfeito, ela quer fazer o bolo e ter a satisfação de comer o bolo que ela fez, de espremer o suco da laranja e tomar o suco que ela preparou. A criança que nunca nem prepara o seu leite, lá o leite com Toddy, ela quer fazer isso, só que o Toddy vai cair, vai sujar, o leite vai melecar, vai sujar o forno. E aí nós adultos nos irritamos com isso. E aí o que a criança faz? Ela para de tentar, porque ela não quer ela não quer receber a represália da família. Ela não quer sentir que ela é um incômodo. E se ela sempre recebe algum tipo de punição nas tentativas dela, automaticamente ela recua. O cérebro dela entende que isso é algo mal, é algo que vai fazer, que vai prejudicá-la. Então, para. E aí, a criança pequena, ela ama ajudar nas tarefas de casa, ama, ama, ama. Então, nós precisamos garantir isso. Só que não é fazer por obrigação. A criança adora dobrar as meias, dobrar as próprias roupas, guardar, arrumar a própria gaveta. Não é só guardar os brinquedos, é arrumar os sapatos. Criança de 6 anos é começar a ensinar a amarrar o cadarço. Elas amam. Gente, a criança que amarra o cadarço sozinha, ela sente um orgulho dela mesma.
E nós ali na pressa não deixamos. Então, por exemplo, eu até sugiro que nesse começo usem calçados só aqueles de abrir e fechar, porque o próprio bebê dá conta. Criança de 1 ano e meio, 2, e ele abre e fecha o próprio calçado, não precisa da gente fazer por ele, sabe? Então, isso vai impactar uma criança que se arrisca mais. A criança que tem a autoconfiança da sua independência física, ela tem mais coragem para arriscar quando o assunto for mais intelectual e cognitivo, que é pensar sozinha. E ela consegue ter mais consciência das suas escolhas. Tá? Que aí agora é outra fase, dos 6 aos 9, dos 6 aos 12 de maneira geral, mas dos 6 aos 9, o corpo da criança passa por um momento de equilíbrio. Ela continua crescendo, mas ela não cresce mais naquela velocidade de expansão do início da vida. É um crescimento, então, por exemplo, se você vai ali, crianças de 7, 8, 9, claro que as de 9 são mais, mas de maneira geral, elas são mais, dá pra gente equiparar. Você sabe que um é menorzinho, outro é maiorzinho, mas às vezes você não sabe dizer, tem 7, tem 8. A idade é mais próxima. Agora, uma criança de 4 e uma criança de 1, você claramente sabe a diferença. Então, com isso, o corpo continua crescendo, porém, a energia vai toda aqui para o cérebro, para o desenvolvimento, finalização dessa parte mesmo do córtex pré-frontal. É uma capacidade cognitiva incrível. As crianças, nessa fase, elas fazem perguntas maravilhosas, elas querem entender agora como esse mundo funciona, mas não só um mundo ali imediato e concreto, elas têm a capacidade de imaginação expandida. Aí, o que são os principais assuntos? Sistema solar, os planetas, o planeta Terra, o que acontece nos outros países, o que acontece fora da minha casa, de onde vieram os dinossauros, para onde que nós vamos, como que é o futuro. São essas perguntas. Eles começam, de onde os seres humanos vieram? Essa é a natureza de uma criança ali a partir dos 6 anos. Elas já começam, uma vez que elas estão alfabetizadas, então isso ganha o universo, porque ela aprende a leitura. Então, ela consegue ir atrás das informações, do conhecimento que ela deseja. Então, o ambiente escolar precisa favorecer essa busca natural que a criança dessa fase tem. Ela tem uma sede intelectual incrível. E aí é a hora que a escola precisa, com muito cuidado, escolher projetos, escolher situações que favoreçam o interesse e o amor da criança pelo conhecimento. E esse é um trabalho que eu quero levar cada vez mais para a minha equipe de coordenadores e professores, o quanto os planejamentos delas têm sido guiados por esse raciocínio. E não um raciocínio, olha, eu tenho um conteúdo para cumprir, pronto, acabou. E as meninas são muito boas, elas realmente já são muito avançadas nesse raciocínio, mas é o meu papel de líder escolar, de levar a nossa equipe a pensar, poxa, eu sou professora, o meu planejamento está refletindo a necessidade da criança? O quanto das minhas aulas fazem com que o amor pelo conhecimento sobressaia? Ou eu estou sendo só mais uma cobrança, um conteúdo? Essas coisas existirão, mas elas são consequências do que nós chamamos sistematização do conhecimento, porque nós precisamos ajudar as crianças com ferramentas para que tudo isso que elas estão descobrindo entre na sistematização, porque isso é fundamental. A criança, nessa segunda fase da infância, ela precisa de ordem. Só que ela entra, o cérebro dela está tão ativo, que é onde entra o quarto bagunçado, louça esparramada pelo quarto. É natural, meia, jogada, tênis, calçados. Só que isso atrapalha, aí é um que alimenta o outro. Então, ela precisa dessa ordem para que a sua mente expanda, mas encontre uma ordem, e vice-versa, porque o ambiente afeta diretamente o nosso pensamento. A criança pequenininha, ela já adora a ordem, ela gosta das coisas direitinho. Tanto que se você faz uma mudança de quarto, mudança dos móveis, mudança de casa, o impacto na criança pequena é maior do que na criança maior. O impacto na criança menor é maior do que na criança maior.
Ficou claro? Bagunçou aqui. Então, a criança maior, ela já tem mais recursos e ferramentas para lidar com as mudanças, e isso a afeta menos. A criança pequenininha sente o ambiente, ela está muito sensível na parte mesmo sensorial, audição, visual, o tato. Por isso que tem criança que ama a textura e outras que não se arriscam, porque nós perdemos já muito da sensibilidade que a criança pequenininha tem, aguçadíssimo. Por isso que o trabalho da educação infantil envolve muito tato, muita textura, muito esse contato mesmo. A criança maior, ela já não tem essa necessidade, ela precisa de ferramentas da sua imaginação. Ela precisa entender as coisas. E elas fazem perguntas muito profundas. E depois, elas entram num processo ali, já dos 9 aos 12 anos, que é como se voltasse ao estágio inicial da vida. Porque é quando o cognitivo automaticamente dá uma queda, porque toda a energia do corpo está voltada para essa nova fase do crescimento, que é a puberdade. Então, nessa fase, quando a criança começa a crescer mais, né, já entrando de como o adulto que ela será, a energia do corpo volta para o crescimento. Então, é aquele momento que você olha, nossa, dormiu pequeno e cresceu grande. Todos os sapatos se perdem, porque cresce ali 2, 3 números de sapato de uma vez. As roupas ficam pequenas muito rapidamente, essa fase ali dos 9 aos 12 anos. E o corpo é como se fosse um bebê pequeno, cresce muito rápido, muita energia para o crescimento dos membros. É igual meu menino, está ali agora, só tem braço e perna e pé, já está quase no 42. Então, automaticamente, a capacidade cognitiva cai um pouco, fica mais preguiçoso, quer dormir mais, quer comer mais. É uma fase que dá uma fome, eles querem comer muito. Tanto que aqui na escola, 4º e 5º ano, eles ficam com muita fome. Então, eu peço para vocês mesmos, não deixem de vir sem o café da manhã. Aqui, durante o recreio, eles precisam comer, sabe? É uma idade que requer comida mesmo, eles sentem fome, porque o corpo está exigindo recursos para o crescimento. E aí, é a hora que eles entram também numa fase que é mais social. A criança menor, ela tem essas questões sociais que são muito importantes, mas o impacto de ser aceito, de estar no grupo, para uma criança já ali de 10, 11, 12 anos, é muito maior. Porque ali, ó, quando elas estão ali com 6, 7, 8, é o que eu costumo falar da fase da luzinha e do bolinha. Os meninos só brincam com os meninos e as meninas só com as meninas. É muito assim. Eles dificilmente vão, por eles próprios, escolherem ficar juntos para fazer um trabalho, para jogar um esporte. O recreio é muito engraçado. Tem as meninas no lado e os meninos na quadra. Quando vai para o 5º ano, esses interesses mudam. Os meninos começam a se aproximar das meninas e vice-versa. Nessa fase, eles têm todas as perguntas que vocês já sabem. Então, é o momento deles sentirem a confiança em nós e que nós somos os guias para as dúvidas, e eles têm em nós um ambiente seguro que eles podem trazer as questões que vão perguntar, e nós não devemos ser ingênuos. Criança de 9, 10 anos já sabe de tudo. Então, nós precisamos sermos nós aqueles que vamos iniciá-los no processo de entendimento da sexualidade, de entendimento do outro. Isso é muito da família. Eu aviso vocês, olha, criança de 9 anos, já comecem a conversar com elas, conversem com as meninas, conversem sobre o crescimento do corpo, das modificações pelas quais eles vão passar. Isso dá confiança. E se eles têm isso nas mães e nos pais, eles não vão perguntar para o colega, não vão perguntar para a professora. Aí o que acontece? Se eles não têm isso em casa, isso chega na escola. E aí a escola, por melhor que seja, não vai fazer esse acolhimento da melhor maneira. Não vai fazer, porque a relação é muito diferente. E fazer pelas vias dos colegas nunca é a melhor. Mas, dando essas ferramentas para eles, eles têm um ambiente seguro para expor as suas dúvidas e preocupações. Falando, então, desse desenvolvimento todo infantil, a escola, qual que é o papel da escola nessa etapa toda? Porque o nosso processo é realmente trazer conhecimento, cultura, o que veio antes de nós, história, geografia, como que é o nosso país, como que funciona a parte física, a parte social,
matemática, por que que nós usamos isso? Matemática e geometria, principalmente, tem uma capacidade de ajudar nessa fase ali dos 6 aos 9 anos, na parte de abstração e desenvolvimento do cérebro, incrível, porque geometria é a abstração mais perfeita que existe. Então, isso fomenta muito capacidades que depois, lá na vida adulta, ele precisará para resolver problemas, para imaginar soluções, para sair das dificuldades. Parece uma coisa tão nada a ver, mas a geometria tem um impacto de ajudar nos processos, nas sinapses cerebrais, que fomentam a abstração, a capacidade de resolver as situações somente usando a abstração, sem necessitar do concreto. Então, esses elementos fazem com que, por exemplo, um professor ali de segundo, terceiro e quarto ano, ele precisa trabalhar muita geometria. A parte de artes não é entrar no campo da história da arte, mas em eles fazerem trabalhos que envolvam principalmente geometria dentro da arte. É quando eles fazem os mosaicos, constroem as maquetes, tudo isso tem um significado ainda mais profundo para esse desenvolvimento do cérebro. Então, o meu papel, friso aqui para vocês, é ajudar as equipes a planejar os projetos, o próprio material, o uso do material didático, para que as necessidades do desenvolvimento da criança sejam mais bem atendidas. E também levar isso para vocês. A criança precisa dessa autonomia, e se ela não tem essa capacidade de escolha, ela tem a sua autoconfiança prejudicada. Mas que escolhas são essas? Não é escolher onde a família vai passar férias, não é escolher coisas que são dos adultos, é escolher aquilo que é adequado para o estágio do desenvolvimento. O que é adequado para uma criança bem pequenininha escolher? Se ela quer a roupa azul ou a amarela. Se ela quer o sapato preto ou marrom. São duas opções que você deu ali. Agora, ir sem sapato não é uma opção. Ir sem camiseta, ir sem roupa não é uma opção. Olha, criança, mas eu não quero pôr roupa, né? Tem criança ali, 2, 3 anos, não quer pôr roupa, não quer pôr sapato. Meu filho, minha filha, ir sem roupa não é uma opção. Você tem duas opções aqui, ó. Vamos escolher. Você tem azul ou amarelo? Qual você quer? Você ajuda a criança, ela não tem capacidade ainda de, no universo de possibilidades, escolher uma. Então, nosso papel é ajudar nas escolhas, mas não é retirar a escolha. Então, a criança pequena, não quer pôr o sapato, olha, fala com a criança, ela precisa da segurança do seu limite, porque a cabecinha dela, ela não tem. Deixar a criança escolher sozinha, no sentido dessas questões que ela ainda não tem capacidade, a gente está prejudicando o desenvolvimento dela, porque ela entra em sofrimento. Ela quer escolher, ela está na fase de independência, mas ela ainda não tem condições de escolher num universo muito, muito cheio de informações. Por isso que ela sofre. Então, nós temos que ajudá-la nessa escolha. E aos poucos vamos aumentando, por exemplo, com os maiores. Chega para comprar os materiais escolares, né? Aí que é o universo. Meu filho, para os materiais da escola, você precisa de lápis preto, borracha, blá, 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 blá. A professora orientou que não é para comprar coisa muito enfeitada, muito colorido, porque isso te distrai na aula. Então, aqui, para você usar em casa, eu vou te dar 2 lápis de frufru, canetinhas que brilham e tal, mas isso é para usar em casa. Para ir para a escola, você tem estas e estas opções. Você tem um caderno da capa tal, da outra capa tal. Esse da capa cheio de colorido, esse nós vamos comprar para você brincar em casa, fazer suas atividades, mas ele é de casa. Viu que vocês deram opções para as crianças, mas vocês trouxeram para o nível do qual elas são capazes de escolher. Agora, você solta uma criança numa loja dessas imensas de papelaria e fala, escolhe, ela só vai escolher aquilo que o ímpeto natural dela quer, mas que é prejudicial ao trabalho coletivo que ela precisa realizar na escola. Tá? É só um exemplo de como nós, adultos, precisamos trazer para nós a consciência do nosso papel de ajudar o nosso filho no desenvolvimento da vida. Então, essa questão é muito importante para
que nós tenhamos segurança nas nossas ações, porque às vezes nós pais e nós professores ficamos com muito medo, será que devo, será que não devo? Ou então, no caso das professoras, às vezes elas querem fazer, sabem que são certo, mas vão entrar em embates com a família, porque a família não tem essa consciência e questiona muito a ação da escola. Então, essa fala aqui agora é para mostrar para vocês que o trabalho pedagógico, ele é totalmente intencional. As coisas existem porque existem razões ali por trás e que, às vezes, são distantes de vocês. Então, por exemplo, eu gosto muito de momentos como esse porque vocês conseguem perceber elementos daquilo que está por trás das escolhas que fazemos enquanto instituição. E isso faz com que vocês cheguem na escola e entendam melhor por que a professora está passando tal atividade, por que tais escolhas de materiais foram feitas para uma série e não foram feitas para outra, por que determinada turma tem tais projetos e outros não. Porque a regra principal é qual é o estágio de desenvolvimento em que os meus alunos estão, do que eles mais precisam. Eles, enquanto indivíduos, o crescimento deles exige, e que o meu trabalho de escola seja uma resposta a esse desenvolvimento. E que vocês, em casa, pais, caminhem alinhados conosco. E aqui é a hora que o ponto principal desse encontro é, ali desde os pequenos, isso é muito importante desde o comecinho da vida, mas isso fica muito evidente ali no fundamental. As crianças precisam de limites claros do que é certo e do que é errado, do que é aceitável e do que não é aceitável. E nós estamos, enquanto sociedade, vivendo um período muito diferente, o que as pessoas têm, enquanto sociedade, tido muita dificuldade de trabalhar juntos. Todo mundo quer do seu jeito, todo mundo quer no seu momento, um imediatismo muito grande. O cérebro não gosta de esperar, nós já sabemos disso, mas uma vez que estamos numa comunidade, esperar é natural do processo, mas ninguém quer mais esperar. E todo mundo quer a sua vontade imposta, porque é assim que nós temos vivido essas últimas décadas, e isso chegou agora nas crianças de uma maneira muito abrupta, e elas não estão prontas para lidar com isso. A criança não tem condições cerebrais, físicas, emocionais, sociais, cognitivas para lidar com esse mundo maluco que nós estamos vivendo. Nós costumamos dizer assim que nunca foi tão difícil ser criança. As nossas infâncias não foram tão difíceis como está sendo a delas. E olha que nós tivemos problemas, às vezes pais austeros, pais muito rígidos, broncas, castigos, coisas que hoje sabemos que realmente não valem a pena. Mas às vezes a criança de hoje, ela não tem o castigo, não tem a punição, e não deve ter mesmo, mas ela tem um afastamento emocional dos seus pais, que é muito sério. E ela tem um agravante, que é um aparelho de celular. Isso não é brincadeira. E nós sabemos, eu me compadeço, eu sou mãe também. Eu tive uma fase em que não tinha celular assim para criança, mas tinha televisão. Mas, por exemplo, a televisão você consegue restringir. Você põe um filminho, assiste o filminho, ou assiste um desenho, põe um desenho e pronto. Hoje não. É um universo, seja na televisão, seja tablet, seja celular. E aí, o que o celular faz? Ela não senta para ver um programa, ela não senta para ver um filme, ela fica rolando. Ou então ela fica passando, põe ali a galinha pintadinha, você acha que pôs para ela assistir, quando vê ela fica pulando. E aí ela assiste 20 filminhos, né, um atrás do outro. Isso está causando uma inabilidade do cérebro desenvolver atenção. Então, sem atenção, não tem aprendizagem. Sem atenção focada naquilo, não tem aprendizagem. A gente não aprende por osmose. A gente não aprende assim, todo mundo falando, uma hora, plim, entra na cabeça. Não. Aprender
e aprender isso que é inerente da escola, que são conhecimentos, que são habilidades, fazer conta, fazer cálculo, escrever, são habilidades que nós não aprendemos da mesma forma que ali no início da vida, aprender a andar, aprender a correr, aprender a saltar. Isso, o próprio corpo vai levando a gente. Precisa de um ambiente que estimula, sim, mas o corpo leva a isso. A aprendizagem da língua materna, ela vem só do ouvir. Ouviu, e falou. A aprendizagem escolar, a escrita, a leitura, a alfabetização, elas não vêm desta mesma natureza, são aprendizagens de naturezas diferentes. Elas exigem atenção, exigem esforço, exigem repetição e exigem concentração e exigem um ambiente de tranquilidade. Ninguém aqui aprende num ambiente barulhento, caótico, cheio de entradas, saídas, cheio de interrupções. A aprendizagem não acontece. Não interessa a idade. Principalmente na fase da criança, ela ainda tem menos recursos de concentração do que nós adultos. E aí nós estamos prejudicando a nós mesmos, dando celular tão cedo para a criança. E aí eu realmente quero trazer isso para vocês. Qual criança está sendo enviada para a escola? Olha de tudo que nós falamos. O celular é tipo a cereja do bolo do que nós estamos vivendo. E aí, se eu tenho cada família que a criança em casa, muito só filho único, muitas famílias hoje as crianças não têm irmãos. E isso já reconfigura a forma da criação. Não estou falando certo ou errado, tá, gente? Só estou dizendo que modifica a maneira da criação dessa criança. É algo que as famílias têm tido um comportamento em sociedade não muito saudável. É tudo do meu jeito, é só a gente andar no trânsito, ainda mais aqui em Goiânia, para dar um exemplo. Quando isso vem para a escola, a criança vem com o que ela absorveu do ambiente familiar. E ela absorve coisas que nós nem imaginamos. Ela absorve o nosso jeito de ser, ela absorve as nossas reações, ela absorve as nossas réplicas, ela absorve a nossa irritabilidade, ela absorve a nossa ansiedade. Então, quando chega num ambiente que ela está lá, só ela sozinha, ou com um irmão, ou um primo que às vezes vê, ou seja, um ambiente muito restrito, e passa por uma sala de 25, 20, 25, cada uma desse jeito, com habilidades que vão requerer atenção, concentração, disciplina, disposição para aprendizagem, se as crianças não vierem mais bem amparadas, chega na sala de aula, vira conflito, vira situação de briga entre elas, e não é uma particularidade da nossa escola, tá? Isso é algo que nós, educadores do mundo inteiro, estamos questionando. Como lidar com essa nova geração que está vindo para a escola? A escola também não pode ficar parada no tempo, ou seja, nós não podemos encarar essa criança dessa atualidade e querer colocar uma escola igual havia no início do século XX. A escola precisa andar para frente. Mas para nós andarmos para frente, nós temos que entender melhor do que essa criança. Mas nós também não podemos ser reféns dessa situação. Por exemplo, uma criança que usa TikTok, ela não consegue prestar atenção na aula. E não é porque ela tem TDAH, não. A quantidade de diagnósticos de TDAH que são dados equivocadamente é imenso. Então, déficit de atenção é uma coisa. Todos nós temos atenção melhor que uma coisa ou outra. A atenção, ela está intimamente ligada à motivação e ao interesse. Se eu estou interessada, a minha motivação aumenta e a minha atenção aumenta. Todo mundo sabe, quando a gente está com vontade de fazer alguma coisa, o mundo cai e a gente está focado naquilo. Se eu tenho, desde o início da minha vida, um ambiente que me faz preso numa tela, que, na verdade, me deixa, joga minha dopamina lá em cima e que me deixa viciado naquilo, porque daí gera bomba de dopamina o tempo inteiro, mas que não me ensina atenção focada numa coisa só de cada vez, porque o celular é isso, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. A hora que ela chega na escola, é como se
estivéssemos cobrando dela uma coisa absurda. A criança tem essa sensação, se ela vem desse ambiente. Então, nós precisamos refletir sobre isso. E aí, o que acontece? Além dessa questão de ela não conseguir se concentrar, focar, tem todas as questões que envolvem os valores e os limites da convivência social. Por quê? A criança não entendeu o que significa respeitar o outro, o tempo do outro, a espera do outro. É tudo para mim, do meu jeito, que a família pensa assim também. É o meu jeito, é o meu carro, é minha entrada, eu que vou, eu estou pagando, então tem que ser do meu jeito. A escola não pode funcionar nesse raciocínio. A escola envolve inerentemente o outro. E aí, a hora que entra o outro, a criança, ela tem um processo de desenvolvimento de sair do egocêntrico, e que é normal, aquilo que nós falamos do bebezinho lá no início, mas ela precisa sair dela mesma, entender que ela faz parte de um grupo. E o ser humano, ele é essencialmente coletivo. A gente se organiza em tribos, se organiza, a gente quer estar perto do outro, a criança quer estar perto uma da outra. As crianças querem estar perto uma da outra. É necessidade do ser humano. Só que a gente não sabe estar perto um do outro. Porque nós, adultos, esquecemos como que nós nos relacionamos uns com os outros. E aí, cada um quer do seu jeito, a gente entra em atrito, a criança absorve isso, ela vem para a escola e replica isso. E aqui, além dessa questão social, é um ambiente que ela precisa focar, precisa se concentrar. Aí a escola está tendo um desafio de organizar as crianças socialmente primeiro e depois entrar no campo do conhecimento. E aí o trabalho da escola é automaticamente prejudicado. E aí a hora que nós não vemos tais resultados, tais aprendizagens acontecendo, e não é porque a professora não é boa, é porque dependendo de como é a demanda, de como a classe chega, ela gasta muito tempo para resolver conflitos, mediações, crianças que não conseguem se regular, e o trabalho pedagógico é prejudicado. Mas eu não estou trazendo isso para pôr culpa em ninguém. A nossa mentalidade aqui é de crescimento, mas estou trazendo para vocês, de coração aberto, um panorama que é sério e que precisa da parceria dos pais. E pergunto, qual criança vocês estão entregando para a escola? E a escola não fará o papel de vocês. Tem escola que até tenta, oferece banho, janta e coisas que são da família. E a criança perde até esses momentos. Mas eu, na minha liderança aqui com a escola, quero trabalhar junto com vocês, porque a criança que se sente bem em casa, que tem um ambiente de que ela pode ser ela mesma, que ela é ouvida, que ela é respeitada, ela chega na escola com essas características. E o trabalho pedagógico com ela avança. E se ela tem alguma dificuldade do campo cognitivo mesmo, se ela tem alguma questão do desenvolvimento dela que não foi bem concluído, a escola consegue apoiar essa criança de uma maneira muito mais eficaz. Por exemplo, uma criança com TDAH, realmente TDAH, e o diagnóstico de TDAH é muito complexo. Não aceitem qualquer diagnóstico por aí, não. Então, uma criança que realmente tem algum outro transtorno, se ela tem esse suporte, que realmente de um ambiente sólido e que ela se sente segura em casa, o trabalho da escola é favorecido. E nas dificuldades dela, a escola consegue dar apoio. Então, eu quero muito que nesse próximo ano nossas famílias tenham mais condições de acompanhar suas crianças, entendendo melhor os estágios do desenvolvimento nos quais elas se encontram, e para que em casa, em primeiro lugar e acima de tudo, elas encontrem os ambientes que elas precisam para se desenvolver bem. Porque uma criança que vem segura, ela chega na escola, mesmo que ela tenha algum conflito, você resolve rapidamente. Ela consegue entender, ela responde ao chamado do professor, ela responde ao chamado dos colegas, e está tudo bem a escola fazer isso, mas a escola não pode ficar só nisso. Porque sair do ambiente que tem 2, 3 crianças, vir para um ambiente que tem 25 é natural,
Mas a resolução desses conflitos precisa ser rápida, e ela só será rápida se a criança vem com uma estrutura que não é nossa, nós não somos nós que vamos dar. E nós não podemos nos comprometer a dar. O nosso trabalho é de apoio. Por isso que nós temos programas como LIVE, programas como conversas com as crianças em determinados momentos, redirecionamento individual. Esse sim é o nosso apoio a vocês. E esse é o nosso papel. Mas eu não posso criar a sua criança, eu não posso ensinar a sua criança o que é o bem, o que é o mal. Eu não posso ficar com o encargo de ensinar para a sua criança o que é respeito e responsabilidade, o que é justiça, o que é honestidade, o que são valores inegociáveis. Eu sou um apoio para que aqui na escola, aquilo que ela aprendeu com vocês, ela também veja na escola, é como se fosse um campo prático. Porque a escola não é um preparo para a vida da criança, a escola é parte da vida da criança. Então, aqui, ela vai praticar tudo o que ela traz de bagagem. Mas o nosso papel, que é ser apoio de vocês para a construção do conhecimento, da bagagem intelectual da criança, ela precisa, antes de tudo, ser amparado no social, no emocional, na confiança do corpo, da mente, para que ela chegue aqui com uma mente tranquila para aprender. E para desenvolver técnicas, habilidades, escrever é muito difícil, mas depois que ela aprende a escrever, para ela aprender a registrar, para ela aprender a desenvolver na linguagem, escrever bem na língua portuguesa, são etapas. Mas se ela não está aqui, ó, e aqui com segurança, e se ela não sabe entender o espaço do outro, ela prejudica a si mesma e aos demais. E a criança que tem comportamentos indisciplinados, ela está chamando a atenção para uma necessidade não atendida. Não é aquele assim, tá só querendo chamar atenção, não. Não é um olhar preconceituoso ou rotulando a criança, não. Ela tem necessidades do desenvolvimento dela que não estão sendo atendidas. Aí o que ela faz? O corpo dela, a mente dela acha alguma forma de gritar por socorro. Muitas vezes com palavras agressivas, muitas vezes se unindo a algum colega e fica acima da criança. Às vezes é muito carente, que é a professora o tempo inteiro. Muitas vezes são com comportamentos de interesses pelo outro de maneira não saudável. Tudo isso é a criança falando para nós, nos alertando. Eu estou com necessidades que não estão sendo atendidas e eu não consigo te falar, porque eu não tenho clareza disso. Ela é uma criança, mas o corpo dela e a mente dela estão pedindo socorro. E aí, o que a gente faz? Muitas vezes, só na punição, ou então, deixa para a escola resolve. Tem isso. E eu realmente quero contar com vocês, para que nós sejamos uma parceria, realmente pelo bem das crianças. Entendendo os nossos papéis, agindo nos nossos papéis, e o nosso papel é de colaborar com vocês. E para isso, a criança precisa vir com a parte de vocês mais consolidada. Isso vai fazer com que os índices de indisciplina caiam, a professora vai conseguir dar uma aula muito mais produtiva, consequentemente o interesse das crianças traz, e aí uma sala motivada, a professora consegue trazer uma riqueza, uma infinidade de projetos de pesquisa. Aí sim dá para a gente pensar feira de ciências, projeto de empreendedorismo, esses projetos maravilhosos. Mas eles só são possíveis se eu tenho uma estrutura de funcionamento social dentro de cada ambiente ali da sala de aula mais saudável. Porque senão a professora gasta tanto tempo resolvendo questões, ela não consegue cumprir o conteúdo, as habilidades inerentes, e aí ela não consegue expandir para esses, pegarem aquilo que eles aprenderam e expandir para que chegue até vocês, para que as crianças expandam por meio de outras ideias. E aí a gente vai se restringindo, então nós precisamos voltar de trás para frente. Eu quero muito poder fazer feira do empreendimento, feira de ciências, laboratório de pesquisa, viagem a campos de diversos setores. Eu quero trazer convidados para vir, para as crianças entrevistarem. Já fiz isso muito.
Assim, existe um universo de possibilidades. Eu quero fazer campeonato de xadrez na escola, quero fazer jogos internos, assim, de uma semana inteira, com modalidades legais, fazer camiseta, medalha, com torcida, apresentação musical para os pais, quero desenvolver apresentações mesmo para vocês de uma maneira mais recorrente. Tudo isso aqui está guardado. Mas não adianta só eu chegar e falar assim, vou em 2025 fazer tudo isso. Se a sala de aula, se a criança não está pronta, ela precisa vir mais preparada. Stephanie, vai acontecer de ter todo mundo preparado? Não. Sempre vai ter uma criança que vai precisar mais de atenção. E está tudo bem. O que nós não podemos é que isso seja a maioria. Nós precisamos realmente mandar as crianças com mais condições de valores, de respeito, de consciência do que elas estão fazendo aqui na escola. E isso eu não posso dar. Isso precisa vir de casa. Então, o que eu quero dizer para vocês, eu estou animada com a nossa equipe, eles estão estudando, nós estamos colocando muita motivação para elas fazerem, assim, grandes planejamentos a partir desse próximo ano. E coisas que já estão acontecendo, no fim do ano vai ter uma surpresa para vocês. E que eu estou preparando com muito carinho, nós fizemos uma reunião ali anos, todo mundo ficou super animado, vai ser lindo, é simples, mas vai ficar muito bonito. E é uma mensagem que nós queremos deixar para vocês, do que realmente queremos atingir. Mas vamos cuidar das nossas crianças, elas precisam de nós, elas precisam que nós sejamos adultos mais bem preparados, em casa e na escola. E aí, essa era muito a minha fala para hoje. Eu agradeço vocês por permanecerem. E vai ficar gravado, eu consegui ficar gravado, então eu peço para vocês também me ajudarem a compartilhar. E aí, hoje, eu não vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem, me mandem no particular. E aí, eu quero que vocês tragam as perguntas no próximo encontro e também no encontro presencial do dia 8. Podem pegar isso como uma aula, né, para vocês alimentarem, dividirem com os outros pais. E aí, no nosso próximo encontro, eu oportunizo para vocês trazerem, nós vamos conversando num diálogo. Obrigada pelo comentário, viu? Viu, Luciana? Contem comigo. A gente aqui tá junto. Nós não somos escola contra família, família contra escola. Nós estamos aqui para nos unirmos. As crianças precisam de nós. Elas têm sofrido e muitas vezes nós não estamos enxergando. Tá bom? Bom fim de semana para vocês. Contem comigo. Já tem meu celular. Estamos aqui. Um beijo grande.